Olá. Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Para ser mais específico, estamos usando o caderno SP-ANA-ADV 26. E hoje, a nossa missão é mergulhar num território que é, assim, o coração do direito penal e, ao mesmo tempo, um verdadeiro campo minado nas provas. Vamos falar de princípios, da aplicação da lei penal no tempo e no espaço e da estrutura do fato típico. O foco é total no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia, claro, e naquelas armadilhas que a banca FGV adora preparar. Exatamente. E a nossa abordagem aqui não é uma simples revisão, né? É bom pensar no material do professor Lessa como um mapa do tesouro. Ele mostra o caminho. O nosso trabalho aqui hoje é atuar como estrategistas, sabe? Apontando não só onde o ouro está escondido, mas onde estão as armadilhas. As pontes falsas. Isso, os abismos que a FGV constrói. A ideia é transformar essa teoria toda, que é bem densa, em raciocínio prático. Aquele que garante o ponto na hora da prova. Ótimo. Então vamos começar a desempacotar isso. O caderno começa estabelecendo as regras do jogo, né? Os princípios que limitam o poder de punir do Estado. E o pilar de tudo, claro, é o princípio da legalidade, ou reserva legal. Aquele famoso, não há crime sem lei anterior que o defina. Parece simples, mas imagino que essa simplicidade seja a primeira isca, certo? É a isca perfeita. A FGV não vai te perguntar o conceito. Ela vai testar os limites dele. E o material do professor Lessa é muito claro nisso. A lei, a que o princípio se refere, é lei em sentido estrito. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, lei ordinária ou lei complementar. Ponto. A banca vai jogar na questão uma medida provisória, sabe? Criando um tipo penal. Aí o candidato, já cansado, pensa: medida provisória tem força de lei, então tá valendo. E pronto. Perdeu a questão. Perdeu a questão. É vedado. A Constituição proíbe matéria penal por MP. O mesmo vale para um decreto. É uma questão de segurança jurídica. Apenas o legislativo pode criar crimes. Entendi. A regra é bem rígida para proteger o cidadão. E nessa linha de limitação, o caderno entra em outro princípio que causa muita confusão, o da insignificância, ou bagatela. A ideia de que o direito penal não deveria se preocupar com ninharias. Exato. Mas a pergunta que vale a aprovação é: o que é ninharia para o direito, né? O STF criou critérios objetivos para isso. E o professor Lessa resume no mnemônico MARE: M de mínima ofensividade, A de ausência de periculosidade, R de reduzidíssimo grau de reprovabilidade e I de inexpressividade da lesão. O MARE. Isso. Mas sendo bem sincera, o mais importante não é nem decorar o MARE, é saber quando ele categoricamente não se aplica. E é aí que a FGV concentra o fogo, imagina. Todo o arsenal. Primeiro ponto, que é mais óbvio: crimes com violência ou grave ameaça. Pensa num roubo de um celular velho, de valor irrisório. O valor do bem é pequeno. Sim, mas a violência, ela descaracteriza qualquer insignificância. Isso é pacífico. Onde a armadilha fica mais sutil é nos crimes contra a administração pública. A súmula 599 do STJ. Clássica. Uma das favoritas da FGV. Mas, sabe, isso me parece meio contraintuitivo. Se um servidor público pega um clipe de papel para usar em casa, o prejuízo é de centavos. Pela lógica do MARE, parece que se encaixa. Por que o STJ diz que não? E essa sua dúvida é exatamente a lógica que a FGV quer que o candidato use para errar. É uma armadilha filosófica. O STJ entende que nesses crimes o bem jurídico protegido não é só o patrimônio, sabe? Não são os centavos do clipe de papel. É algo maior. É a moralidade administrativa. É a confiança que a sociedade deposita no agente público. E essa confiança não tem um valor insignificante. Não tem preço. Entendi a virada de chave. Então, mesmo que o desvio seja de R$ 10, a súmula 599 diz que não se aplica. Esse raciocínio precisa estar muito, muito claro. Perfeito. Então, esses princípios são como as fronteiras do campo de jogo. Mas um crime não acontece no vácuo, né? Ele ocorre num momento e lugar específicos.
E aí a coisa começa a complicar. Como se define quando um crime aconteceu? Principalmente se a ação é num dia e o resultado, tipo uma morte, acontece no outro. Essa é uma das questões mais elegantes do direito penal. E a resposta está na teoria da atividade. O Código Penal diz que o crime se considera praticado no momento da ação ou da omissão. Não importa quando o resultado aconteceu. E o professor Lessa, para não ter confusão, traz um mnemônico luta. Luta. Como funciona? Lugar do crime adota a teoria da ubiquidade. Já o tempo do crime adota a teoria da atividade. Luta. L-U-T-A. Ajuda a fixar. Essa teoria da atividade me parece criar umas situações bem curiosas. Quer dizer, se um jovem aperta o gatilho 1 minuto antes de fazer 18 anos, e a vítima morre no dia seguinte, quando ele tecnicamente já é maior de idade, o senso comum diria que ele cometeu o crime como adulto, mas a lei não vê assim. Exatamente. E aí que a técnica jurídica se choca com o senso comum. A lei precisa de um marco temporal fixo. E a escolha do legislador foi focar na conduta. A lógica é, a decisão de agir, a manifestação da vontade criminosa ocorreu quando ele era perante a lei inimputável. O resultado, a morte, é só uma consequência. É uma regra que pode parecer fria, mas garante a segurança jurídica. Perfeito. Para todos os efeitos, ele praticou um ato infracional, não um crime. Fascinante. E o caderno também menciona a súmula 711 do STF, que parece explorar essa passagem do tempo de outra forma, especialmente em crimes que se prolongam, como o sequestro. A súmula 711 é outra joia para a FGV. Ela diz que se um crime é permanente, como um sequestro que dura vários dias, e no meio do sequestro entra em vigor uma lei nova, mais grave, Essa lei nova se aplica. se aplica. O réu não pode alegar que a lei do início do crime era mais benéfica. E por quê? Porque a cada segundo que ele mantém a vítima em cativeiro, ele está praticando crime. A conduta se renova no tempo. Faz sentido. A conduta continuou acontecendo sob a vigência da nova lei. Isso. A escolha de continuar no crime o submete à legislação mais rigorosa. Ok. E do tempo, vamos para o espaço. A lei brasileira, via de regra, se aplica aqui. Mas quando ela estende os braços para alcançar crimes cometidos lá fora, o que é essa tal de extraterritorialidade? O caderno do professor Lessa divide isso de forma muito didática. Pense em 2 níveis de alcance, tá? O primeiro é a extraterritorialidade incondicionada. É o poder máximo do Estado brasileiro. A lei se aplica a certos crimes cometidos no exterior, independentemente de qualquer condição. E que crimes seriam esses? São os casos mais graves e a lista é taxativa. Crimes contra a vida ou a liberdade do presidente, contra o patrimônio da União ou praticados por funcionário público brasileiro a serviço. E o detalhe matador aqui, que a FGV adora, é que o agente vai ser julgado e punido no Brasil, mesmo que já tenha sido absolvido ou condenado lá fora. A soberania brasileira fala mais alto. Entendi. E qual seria o segundo nível, o mais brando? Seria a extraterritorialidade condicionada. Aqui, a lei brasileira também alcança o crime lá fora, mas com algumas condições. Por exemplo, um brasileiro que comete um furto na Argentina. Para ele ser processado aqui, ele precisa entrar no território nacional. O fato também precisa ser crime lá na Argentina, que a gente chama de dupla tipicidade, entre outras condições. O braço da lei alcança, mas não é tão longo. Exato. Não é incondicional como no primeiro caso. Ok, então já definimos os limites do poder de punir e onde e quando o crime acontece. Agora parece que chegamos na parte da autópsia, de dissecar o crime em si. O caderno entra no conceito analítico de crime. Fato típico, ilícito e culpável. E o foco inicial é todo no fato típico. Exato. Se o crime fosse um corpo, o fato típico seria o esqueleto e os órgãos. É a estrutura material. E ele tem 4 elementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E a banca não vai só perguntar o que são. Ela vai construir cenários onde um desses elementos é quebrado. E o candidato precisa identificar qual. Vamos começar pelo primeiro elo, a conduta. O que pode quebrar esse elo?
Basicamente, o que faz uma ação humana não ser considerada uma conduta para o direito penal. A ausência de vontade consciente. A conduta é uma ação ou omissão humana, voluntária e finalista. Se não tem vontade, não tem conduta. O material lista os casos clássicos: atos reflexos, sonambulismo e a coação física irresistível. Coação física. E isso. Imagine que alguém mais forte pegue a mão de outra pessoa e, à força, use essa mão para assinar um cheque. A pessoa cuja mão foi usada não teve vontade alguma. O corpo dela foi só um instrumento. Não há conduta. E aqui vem a pegadinha que o professor Lessa aponta. Diferenciar isso da coação moral irresistível. Qual é a diferença crucial? Na coação moral, a pessoa sofre uma grave ameaça. Assine o cheque ou sua família vai sofrer as consequências. Ah, Existe vontade, entende? A pessoa escolhe assinar para evitar um mal maior. É uma vontade viciada pelo medo, mas ainda é uma vontade. Por isso, a coação moral não quebra o primeiro elo, o da conduta. Ela vai ser analisada lá no final, no último elemento do crime, a culpabilidade. e a FGV adora inverter esses conceitos. Ama. Troca física por moral e pergunta se exclui a conduta. E a resposta é não. Certo. Então, superado o elo da conduta, a gente precisa conectar essa conduta a um resultado. Essa ponte é o nexo causal. E aqui o caderno entra num tema bem complexo: as concausas. Sim, a regra geral é que tudo que contribui para o resultado é causa. Mas a prova vai focar nas exceções, né? Nas causas que rompem esse nexo. O exemplo do caderno é perfeito. O agente A atira na perna da vítima B. É uma lesão, talvez uma tentativa de homicídio. B é colocada na ambulância. Ok. Mas no caminho para o hospital, a ambulância é atingida por um raio e todos morrem. A morte de B foi causada pelo tiro na perna? Não. Foi causada pelo raio. Pelo raio? Um evento totalmente imprevisível e que por si só produziu o resultado. Esse evento posterior rompe o nexo causal em relação à morte. O agente A responde só pelo que fez até ali, a tentativa. Espere um pouco, isso é sutil. Porque o caderno logo em seguida diferencia esse caso de outro. Se a vítima chega ao hospital, é tratada, mas morre dias depois por uma infecção hospitalar. Nos dois casos foi um azar posterior. Por que no caso da infecção o nexo não se rompe? Desdobramento previsível do risco. Quando você dá um tiro ou uma facada em alguém, um dos riscos previsíveis e normais dessa ação é que a pessoa precise ser hospitalizada. Certo. Certo. E, infelizmente, um dos riscos de uma hospitalização é contrair uma infecção. A infecção está na linha de desdobramento causal da conduta inicial. Já o raio não. O raio que atinge a ambulância não é um desdobramento normal de levar um tiro na perna. É algo completamente fora da curva. Essa distinção entre o que é um risco inerente à conduta e o que é um evento totalmente anômalo é o que define se o nexo se rompe ou não. Brilhante. Acho que agora a gente pode fazer uma rodada mais rápida, um bate-bola com os pontos de ouro que o professor Lessa destaca. Primeiro, A diferença fundamental entre dolo eventual e culpa consciente. Ambos preveem o resultado. O que os separa é a atitude interna do agente. Pense assim. No dolo eventual, o agente prevê o resultado, não o deseja, mas ele é indiferente. É a postura do dane-se, se acontecer, aconteceu. Ele assume o risco. e a culpa consciente. Na culpa consciente, a história é outra. O agente também vê o perigo, ele não é cego, mas ele é arrogante. Ele pensa, eu sei que isso é arriscado, mas eu sou bom. Comigo não vai dar errado. Ele não aceita o resultado. Ele confia erradamente que a habilidade dele vai evitar. A diferença está na atitude, de dane-se pra eu controlo. Ótima analogia. Próximo ponto. Erro de tipo essencial. O que ele sempre, invariavelmente exclui. Sempre exclui o dolo, sem exceção. O agente tem uma falsa percepção da realidade. O exemplo clássico é o do caçador que atira no amigo pensando ser um animal. Ele não queria matar o amigo. Exato, ele não tinha dolo de matar uma pessoa. O erro dele sobre a realidade exclui o dolo. Aí a análise continua. Esse erro era evitável?
Ah, tem essa segunda etapa. Sim, se uma pessoa cuidadosa tivesse percebido a diferença, o erro era evitável. E ele pode responder por crime culposo, se houver previsão. Se era inevitável, aí exclui dolo e culpa. E o fato se torna atípico. Excelente. E para fechar essa revisão de ouro, súmula 145 do STF, o famoso crime impossível. Isso, a súmula fala do flagrante preparado. É quando a polícia não apenas vigia, mas ela induz e prepara uma situação de tal forma que o crime jamais poderia se consumar. Por exemplo, policiais passam por compradores de drogas, mas já cercaram todo o local e o vendedor não teria a menor chance de entregar a droga. É um teatro. É um crime de ensaio, uma peça de teatro. O STF entende que isso torna o meio absolutamente ineficaz e não se pode punir alguém por um crime que, desde o início, era impossível de acontecer por maquinações do próprio Estado. O fato é atípico. Então, ao conectar todos esses pontos, o que tudo isso significa? Fica claro que a preparação com o material do professor Lessa para a FGV não é sobre decorar artigos, mas sobre entender como essas engrenagens do direito penal se encaixam e, principalmente, como elas podem ser usadas para confundir. Perfeitamente. Significa entender que a súmula 711 do STF pune a escolha contínua de permanecer no crime sobre uma lei mais nova, que a súmula 599 do STJ não protege o dinheiro, mas a confiança no sistema, que a diferença entre a ambulância atingida por um raio e a infecção hospitalar está na previsibilidade do risco. É esse raciocínio por trás da norma que separa quem passa de quem fica pelo caminho. O conhecimento dos porquês. Exato. Ele, de fato, liberta da decoreba. Uma análise realmente profunda, e o material nos deixa com um pensamento final, uma provocação que vai além do edital. Sim, e é uma reflexão que mostra como o direito precisa evoluir. Nós discutimos a teoria da atividade para definir o tempo do crime. Uma teoria pensada para o mundo físico, sabe? De ações palpáveis. E o mundo hoje é digital. Exato. Como essa teoria se aplica, ou como ela deveria se adaptar, a crimes cibernéticos? Onde a ação pode ser um código malicioso programado meses antes em um país, a execução desse código acontece num servidor em outro continente e o resultado é sentido instantaneamente por milhares de vítimas no mundo todo. Onde e principalmente quando esse crime foi praticado? É um desafio gigantesco para a doutrina e para os futuros legisladores. Fica a reflexão.